A Itaúsa acumulou uma alta de quase 20% no último ano e não deixou a desejar no resultado do terceiro trimestre de 2025, fazendo a manutenção de um ROI em 18%, um ROI bem interessante para uma holding, e nós temos aqui a evolução também do seu lucro líquido, fechando em 4,1 bilhões de reais, uma alta de 6%. Pessoal, empresa anunciando muitos proventos, 3 bilhões de reais em dividendos anunciados, uma alta de 12% em comparação com o ano passado. Então entenda você que essa é uma dinâmica natural das boas empresas. Uma boa empresa faz uma excelente gestão, ganha mercado, cresce receita, cresce lucros e obviamente isso vai se traduzir também em crescimento dos seus dividendos. Dividend yield anualizado em 8,9%, 9% de yield para uma empresa muito defensiva. Detalhe importante que mostra que a Itaúsa ainda poderia estar descontada é que o valor de mercado do portfólio cresceu a uma taxa bem superior ao Ibov no período, um crescimento de 18% contra 11% do índice Bovespa, e o retorno total gerado ao acionista foi de 21% anualizado. Pessoal, 21% ao ano, isso para quem pagou ali 9 a 10 reais. Quem está comprado há mais tempo na ação, o retorno foi muito maior do que isso. Como sempre, o Itaú continua sendo o grande carro forte dos resultados da Itaúsa, o que não chega a ser um ponto negativo. O banco muito disciplinado na originação de crédito, defendendo uma rentabilidade muito elevada, repassando maiores dividendos agora e, acima de tudo, um banco que atua ali na fronteira tecnológica do setor, conseguindo antecipar tendências. Hoje você compra esse banco com desconto de quase 25%, comprando via Itaúsa. E além da boa performance do Banco Itaú, nós tivemos também outras empresas performando bem, como é o caso da Alpargatas, que apresentou um crescimento de 150% do lucro, a EGE Saneamento, que surpreendeu demais com uma alta de 160% do lucro, saindo de 20 milhões para 52 milhões. Além disso, nós tivemos também a NTS, com uma alta de 34% do lucro. Então, a maioria das investidas performando muito bem. É claro que ainda é um peso pequeno frente à participação do Banco Itaú, mas nos próximos 10, 15, 20 anos, nós veremos essas empresas crescendo a uma taxa muito mais acelerada, como aconteceu agora nesse trimestre. E lá na frente terá uma composição um pouco mais significativa nos resultados da holding. Um ponto importante é que nos últimos 2 anos a Itaúsa passou a focar bastante na sua desalavancagem, reduzindo bastante o seu endividamento. Ela tem resgatado recentemente algumas debêntures e tudo isso para reduzir a sua dívida, e a gente vê isso refletido nessa alavancagem em queda aqui, saindo de 0,6 vezes dívida líquida sobre EBITDA lá no terceiro trimestre do ano passado e agora em 0,3 vezes dívida líquida sobre EBITDA, o que abre muito mais espaço para o pagamento de proventos. A holding mais enxuta, menos custosa, mostra que a gestão vem fazendo um trabalho eficiente e gerando valor para os seus investidores. Percebam no fluxo de caixa que a empresa repassou todos os proventos recebidos, tanto do setor financeiro quanto do setor não financeiro. Foram 10 bilhões de reais do Itaú e 580 milhões de reais das demais investidas. E o total em proventos pagos ficou em 10,6 bilhões de reais. Tivemos também amortização de dívida, então o fluxo de caixa segue beneficiando muito o seu acionista. Então a empresa segue crescendo seus números, aumentando seus lucros, reduzindo seu endividamento e fazendo uma alocação competente de capital, empresa para ninguém botar defeito. A gente tem visto a EGEA se movimentando para capturar algumas oportunidades do setor de saneamento e já de olho na possível privatização da Copasa, o que seria o melhor dos mundos para nós. Uma injeção de capital por parte da Itaúsa para que a EGEA pudesse fazer frente na Copasa e assim aumentar sua participação dentro da EGEA. Vejo como ativo estratégico que pode gerar muito valor para o portfólio da holding daqui a 5 a 10 anos. Então aqui basta ter paciência, porque temos gatilhos de valorização de médio e longo prazo, e quem tem Itaúsa não faça a besteira de vender, porque ano que vem ela vai ser uma das empresas que mais vai pagar dividendos, com o Ibov no topo. Fazendo aqui o valuation simplificado, lembrando que esse conteúdo eu costumo trazer exclusivamente para membros assinantes do canal. Considere também assinar para ter acesso a esse tipo de conteúdo. Nós temos a projeção de um lucro anualizado de 16,3 bilhões de reais para o ano que vem e um PL projetado em 8 vezes. Pessoal, expectativa de dividendo por ação entre 90 centavos e R$ 1,20. Então, expectativa de dividend yield bem próximo da faixa de 10%, ao considerarmos todo o dividendo que irá ser pago em 2026. Agora que nós temos uma empresa high quality que saiu do seu pico de R$ 56, alcançando agora R$ 45,80. Pessoal, Porto Seguro é classificada como tanque de guerra lá no nosso grupo, Empresa para ninguém botar defeito. Hoje a empresa negocia um preço-lucro de 9,2 vezes, a gente percebe que esse PL está levemente abaixo da sua média histórica.
e uma empresa que tem crescido a sua rentabilidade nos últimos 10 anos. Então a empresa sai de um ROI de 13% em 2016, alcançando agora 21%, que mostra que as operações melhoram com o tempo. Aqui nós temos aquele gráfico que a gente gosta bastante, que é o crescimento progressivo dos lucros e dos dividendos da companhia. Percebam que ela sai de um lucro líquido de 280 milhões em 2008 e alcança a faixa dos 2,6 bilhões de reais em 2024. Ela cresce praticamente 10 vezes o lucro nesse período de 15 anos. E nesse trimestre não foi diferente. A empresa entregou um crescimento de 11% na sua receita total e um crescimento de 13% no seu lucro líquido ajustado, com ROI de 23%. Galera, é empresa para ninguém botar defeito. Entretanto, o mercado esperava algo a mais, um crescimento mais robusto dos lucros, e também o índice de sinistralidade cresceu bastante no período, ficando acima das projeções do mercado. Pessoal, detalhe importante na análise da Porto Seguros. Ela é uma empresa que tem uma característica de growth muito maior do que a BB Seguridade ou a Caixa Seguridade. Por quê? Porque a Porto Seguros ela era especializada ali em seguro alto e começou agora a atacar outros segmentos que são muito mais rentáveis, como o segmento de cartão, segmento de consórcios, segmento de saúde e odonto e o segmento vida. E veja como ela vem capturando market share em todos esses segmentos, crescendo muito acima que a média do mercado. Bom, não acho que as ações da Porto estejam necessariamente de graça, mas é uma companhia que tem um alto padrão de qualidade e de gestão, opera ali os balcões do Banco Itaú e uma empresa muito disciplinada também. Como a gente viu, temos uma perspectiva legal de crescimento aqui, já que a empresa está saindo das operações do seguro alto e olhando para segmentos mais rentáveis, como o segmento vida e também o segmento de crédito e cartão. A Porto Bank vem crescendo bastante, a expectativa é que ela abra capital no próximo bull market. Não pretendo comprar agora, mas caso o mercado siga batendo demasiadamente na cotação, é uma empresa que poderia se encaixar perfeitamente na minha carteira de investimentos de longo prazo. Pessoal do Clube de Membros, caso ela continue caindo muito mais, é uma empresa que eu pretendo trazer também para o nosso mapa do valor.